Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a vocês que, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu joinha, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos juntos anunciar a palavra de Deus. Estão por aí querendo, calar a palavra de Deus que está sendo colocada na internet todos os dias. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o Frei Gilson, que está sendo cancelado simplesmente por rezar com o povo. Mas é assim, A perseguição, ela sempre aconteceu diante da pregação do Evangelho. Mas nós, enquanto nós pudermos, nós vamos seguir firmes. Bom, o texto que nós lemos hoje, de São Lucas capítulo 8, 19 a 21, é um texto curto, muito curto, mas que é de uma profundidade muito grande. Primeiro, só esclarecer uma situação que já é, para nós, já é muito tranquila. Para quem ler a Bíblia e para quem ler a Bíblia com o espírito que a Bíblia foi escrita, obedecendo o sentido literal e o sentido espiritual, obedecendo às alegorias e fazendo uma leitura da Bíblia correta e não fundamentalista, essa questão dos irmãos de Jesus é uma questão resolvida. Para nós isso é resolvido. Jesus, ele é o filho primogênito, mas ele é o filho unigênito. O filho biológico de Maria, ele é o único. Ele é o único. Nossa Senhora não teve outros filhos e o dogma de Nossa Senhora da sua virgindade perpétua nos garante isso. Então, isso pra gente é muito tranquilo. E biblicamente falando, olhando para a Bíblia, esses irmãos de Jesus aqui, provavelmente, como diz os comentadores, os padres da igreja, Santo Ambrósio, São Beda, são os parentes de Jesus. Então aqui no meio tinha primo, tinha gente que fazia parte do clã ali, pessoas próximas e eram consideradas como irmãos. Bom, os próprios evangélicos se tratam como irmãos. Se eles que não são consanguíneos se tratam como irmãos, que dirá aqui nesse texto, um texto semita, aonde o povo daquela época tinha esse hábito. Então aqui não se trata de irmãos, filhos de Maria, que estão indo procurar Jesus. Mas isso aqui não é o sentido mais importante. Eu apenas fiz esse comentário para que fique claro para nós que Nossa Senhora não teve outros filhos biológicos. Mas o que então o texto quer dizer aqui? Bom, os padres da igreja, especialmente São Beda, o Venerável e Santo Ambrósio, eles concordam, olhando para esse texto, que aqui queriam mais uma vez fazer uma pegadinha com Nosso Senhor. Sem dúvida alguma, aqui queriam fazer mais uma vez uma pegadinha com Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ensinando com uma sabedoria do alto. Ele estava ensinando com uma sabedoria profunda. E os invejosos, então dizem, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem te ver. Essa fala aqui não é a fala nem de Nossa Senhora e nem daqueles que foram ver Jesus. Essa fala é a fala dos invejosos, que sabendo que Jesus era de uma origem humilde, não estavam aceitando aquele ensinamento que ele estava dando. Jesus estava dando um ensinamento elevado demais. Então, o problema aqui é a inveja. E nós vemos, quando alguém se desponta na vida espiritual, a inveja, ela é terrível. E São Tiago, na missa de domingo, São Tiago, na missa de domingo, diz: da onde vem todos os problemas entre vocês? Não vem das invejas, não vem da inveja
né, que é a fonte aí de todos esses males. Então, os invejosos, por não reconhecerem e por saberem que Jesus era de uma origem humilde, Nossa Senhora humilde, aonde ele nasceu, da onde ele veio, então eles querem pegar Jesus pelo pé, dizendo: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Como que São Beda ele diz, né? Como que se fosse para rebaixar nosso Senhor e anular o ensinamento que Jesus estava dando ali. E isso também representa, e veja, eles dizem: tua mãe e teus irmãos estão aí do lado de fora. Então os padres da igreja, eles dizem que esse lado de fora, Jesus não reconhece o lado de fora. O lado de fora significa os judeus que não quiseram aceitar a boa nova de Cristo. E São João no prólogo diz isso, né? Ele veio para os seus, porque o povo escolhido é os judeus. Os judeus são o povo escolhido, mas os seus não o acolheram. Ele veio para os seus, mas ele não foi acolhido. Então os que estão do lado de fora representam, misticamente, como nos diz São Beda, representam o povo judeu, representa a sinagoga, aqueles que não quiseram aceitar o ensinamento de nosso Senhor. Mas não trazendo o evangelho então para os dias de hoje, aqueles que estão do lado de fora, em que Cristo não reconhece os que estão do lado de fora, porque ele está falando lá de dentro, e ele está falando coisas espirituais, e ele está falando coisas elevadas. Então os que estão do lado de fora, também trazendo para os dias de hoje, são todos aqueles que não querem aceitar os dogmas, são os hereges. São aqueles que causam divisão dentro da igreja, são os cismáticos. São aqueles que querem perturbar o evangelho de Cristo, os causadores de confusão. Jesus não reconhece esses do lado de fora. Aqueles que estão do lado de fora também representam misticamente aqueles que estão vivendo na exterioridade do evangelho e não conseguem mergulhar na profundidade espiritual daquilo que Deus está ensinando e ficam apenas na letra. Ora, São Paulo diz que a letra mata, mas é o espírito que dá a vida. Então os que estão do lado de fora representam todos esses: hereges, cismáticos, os caluniadores, aqueles que estão aí para perturbar o evangelho de Cristo, aqueles que estão vivendo uma religião simplesmente da letra, estão vivendo uma religião, como diz o profeta Isaías, nós ouvimos isso largamente: esse povo me honra apenas com os lábios, mas enquanto seu coração está fora de mim. Ora, Jesus não reconhece esses que estão do lado de fora. Por quê? Porque ele está falando daqueles que estão do lado de dentro, e é por isso que Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, misticamente falando, Jesus diz que é mãe dele aquele que ouve a palavra e bota em prática. Por quê? Porque essa palavra, ela concebe Jesus de novo na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e essa palavra nós colocamos ela em prática, Jesus diz então que essa palavra é a nossa mãe. Por quê? Porque ela gera Jesus de novo dentro de cada um de nós. É a força da palavra. É essa palavra que gera Jesus de novo. E quem são os irmãos? É aquele que coloca também em prática. Por quê? Porque sendo irmãos, são filhos do mesmo Pai, são aqueles que obedecem à voz de Deus, são aqueles que seguem os mandamentos, são aqueles que seguem a reta e a sã doutrina de Cristo. Então, esses do lado de dentro estão ouvindo a palavra e essa palavra está fecundando o nosso coração. E não só isso, essa palavra também, além de fecundar nosso coração, ela está produzindo muitos frutos na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos pedir hoje isso, né? Primeiro, que a gente não seja daqueles do lado de fora. Quantas pessoas têm a língua afiada para criticar tudo, né? Quantos René Descartes nós temos hoje, nos dias de hoje, que duvidam e criticam tudo, né? Não podemos fazer isso. Não. Nós precisamos se deixar transformar por essa palavra que quer fecundar o nosso coração, que quer trazer vida plena, vida abundante, e que a gente esteja do lado de dentro com Cristo e não na exterioridade, do lado de fora, porque o risco de se perder, para aqueles que estão do lado de fora, se não entrarem, é muito grande.
que Deus tenha piedade de nós e que a gente, cada dia, nós podamos ser aquilo que São Tiago diz. Não meros ouvintes, mas praticantes da palavra, daqueles que entendem, daqueles que compreendem e daqueles que vivem humildemente a santa palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.